No vídeo de hoje a gente vai dando continuidade, vamos terminar na verdade hoje a nossa série sobre as eras da Disney. E hoje a gente vai falar do período que ficou conhecido, que é conhecido na verdade como o período da Nova Renascença ou o Retorno. Então solta a vinheta e vem comigo. Pois é, esse é o último período aí sobre as eras da Disney. Eu já falei sobre todas as eras da Disney. Vou deixar a playlist aqui, né, na descrição do vídeo. Vou deixar linkado também aqui nos cards para que vocês possam clicar e ver as outras eras da Disney. Se vocês quiserem conhecer todas as animações que a Disney tem, se vocês quiserem conhecer também a história do estúdio, né, do Walt Disney Animation Studio. Eu vou fazer na verdade depois um outro vídeo, né, contando, né, os primórdios da Disney, antes aí do primeiro período, que é a Era de Ouro. É uma coisa que eu me interesso bastante, e depois eu fazer esse vídeo aqui sobre as eras da Disney me despertou ainda mais a vontade de fazer vídeo sobre isso. Vamos se inscrever logo no canal, vamos ativar o sininho, vamos deixar o like no vídeo e vamos compartilhar esse conteúdo aqui com todas as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo aqui, de Disney, Marvel, Star Wars, enfim. Compartilhe com seus amigos que vai me ajudar bastante também. E não saia do vídeo sem se inscrever no canal, porque isso também me ajuda bastante. Deixa o like e ative o sininho também, por favor. Pois é, como eu disse para vocês, esse período ficou conhecido como a Nova Renascença ou período do Retorno. E por que ele teve que ele tem essa nomenclatura? Simplesmente pelo fato de que a Disney, ela retomou o seu crescimento aí nas bilheterias, ela retomou o sucesso, né, com relação às animações que ela teve nos períodos passados. Antes desse período, a gente tem aí o período da experimentação, que foi o último vídeo que eu falei para vocês, aonde a Disney ela vai sofrer aí com concorrência de outros estúdios de animações, como a própria Pixar e a DreamWorks. Isso vai afetar um pouco aí, né, na inspiração para fazer as animações. Podemos dizer assim, isso deixou a Disney um pouco perdidinha da Silva. E a gente está entrando então nesse período que é a Nova Renascença, a época do Retorno, que é o período atual, que começou no ano de 2009. A gente está vivendo esse período até hoje. A gente tem duas outras animações da Disney aí esperadas para os próximos anos. Raya e o Último Dragão, que vai estrear no ano que vem, e o filme Encanto, que também vai estrear no ano que vem. Eu não vou falar sobre esses dois filmes, até porque a gente não sabe se ele vai fazer parte dessa era também. A gente só pode incluir ele nessa era depois que os filmes forem lançados. Mas eu já falei algumas coisinhas de Raya, já falei também algumas coisinhas do Encanto. Vou deixar linkado aqui para quem quiser ver também o que foi que eu falei sobre essas duas animações. O primeiro filme desse período é a animação A Princesa e o Sapo, de 2009. Tempos atrás a Disney tinha anunciado que a animação Nem que a Vaca Tussa seria sua última animação feita em animação clássica, né, que é o 2D. Porém, por decidir reapresentar uma história de princesa, uma história de conto de fadas que a Disney tinha deixado de fazer durante os últimos anos, o CEO da Disney, que no período era o Bob Iger, ele decidiu retomar a Princesa e o Sapo e fazer ela em 2D. A animação é baseada em mais um conto de fadas aí dos irmãos Grimm, que é O Príncipe Sapo, e retomaria aí os musicais que deixaram a Disney tão famosa. Uma das principais certezas que se teve desde o início da produção, né, da animação Princesa e o Sapo, é que esse conto de fada, diferente dos outros, não se passaria na Europa, seria um conto de fada americano, ou seja, se passaria nos Estados Unidos. E a história então seria ambientada em Nova Orleans. De início, a animação se chamaria A Princesa Sapo e teria a missão de apresentar a primeira princesa negra, a primeira princesa oficial negra da Disney. Após as primeiras exibições feitas para os meios de comunicação, para a imprensa, né, para a crítica afro-americana, o filme começou a receber críticas negativas, achando até o título do filme, A Princesa Sapo, de mau gosto, fazendo com que a Disney então decidisse mudar os rumos da história, deixando a animação do jeito que a gente conhece hoje. Enrolados é a segunda animação do período e estreou no ano de 2010 e traria agora a primeira história baseada em contos de fada da Disney, feito em animação 3D. De início se pensava em contar a história da Rapunzel de uma maneira muito mais descontraída, de uma maneira muito mais debochada,
coisas que a DreamWorks fez aí com Shrek. Porém, os produtores, ao começar a pensar na história, perceberam que ali tinha uma coisa muito mais genuína e sincera. Então eles decidiram voltar à fórmula que a Disney ficou tão conhecida em fazer com seus contos de fadas. Para atrair a atenção agora também dos meninos, dessa vez a Disney decidiu não colocar no título do filme o nome da princesa ou em nada que remetesse ao nome princesa. Daí então nasceu o nome Enrolados e o personagem masculino aqui, o interesse amoroso da Rapunzel, o Flynn Rider, ganhou um protagonismo maior. Nunca desenho o meu nariz direito. Essa decisão também foi tomada pelo fato da Princesa e o Sapo não terem saído bem nas bilheterias. Uma das causas, segundo a Disney, seria o fato do filme ter o nome Princesa no título. A próxima animação é do ano de 2011 e é mais uma animação do personagem clássico, o Ursinho Pooh. É uma das animações aqui fora da curva da Disney. Ela não se saiu bem em bilheteria, apesar da crítica especializada ter adorado o filme. Esse foi definitivamente, pelo menos até o momento, o último filme feito em 2D da Disney. Após se decidir recontar mais uma vez a história do personagem clássico, do Ursinho Pooh e dos outros personagens do Bosque do Sem Acre, os produtores decidiram mergulhar na mitologia do Ursinho Pooh, revendo todos os filmes e todos os curtas e séries que a Disney fez até então, inclusive também lendo o clássico da literatura. E então eles descobriram como tentar deixar o Ursinho Pooh relevante de novo para uma nova geração. Inclusive os animadores eles tiveram a alcunha aí de viajar para a Inglaterra, para onde a história era ambientada, para poder eles mergulharem mais na atmosfera aí do Ursinho Pooh. De início, ao se mergulhar nessa mitologia do Ursinho Pooh, os produtores e roteiristas pensaram em contar 5 histórias, 5 curtas para formar essa nova animação. Porém, depois do corte final, ficou apenas 3 curtas. A próxima animação é a animação Detona Ralph, do ano de 2012. Segundo os produtores e roteiristas, a animação Detona Ralph ela é descrita como um vilão de videogame que quer provar a todos do fliperama que ele é um cara bom. Pra ser honesto comigo mesmo, deve ser muito bom ser um mocinho. Ralph, você é um vilão, mas isso não significa que você é mau. Eu não quero mais ser um vilão. Essa seria a primeira vez que a Disney iria explorar o mundo dos games, e com a participação inclusive de diversos personagens conhecidos desse universo. A Disney entrou em acordo aí, né, com as produtoras de videogame para conseguir os direitos, pelo menos para o filme Detona Ralph desses personagens. Então a gente tem alguns personagens aí do Street Fighter, Sonic e por aí vai. Esse não seria um filme de música, né, já que os produtores queriam manter a essência dos personagens do videogame que não cantam. A próxima animação, que é o hit dessa geração, é a animação Frozen, do ano de 2013. Eu já fiz um vídeo contando aqui sobre toda a treta da produção de Frozen, eu não vou me aprofundar muito, só vou dizer para vocês que desde o ano de 1937, a Disney vem pensando em fazer uma animação baseada no conto de fadas A Rainha das Neves. Durante as décadas, então, a ideia ela vai ser debatida diversas vezes aí, ela vai para a prancheta produção, mas depois, por algum motivo, diversos motivos, os animadores desistir de adaptar o conto. Mas após o sucesso de Enrolados, que se provou que o conto de fadas ainda é uma maneira fácil de atrair a atenção dos espectadores, decidiu-se mais uma vez então tentar produzir a animação. O grande problema que os produtores enfrentaram, na verdade, foi com relação à vilã do filme, que seria a Elsa. Ela seria, sim, a Rainha das Neves. Mas então os produtores se debateram aí com a música famosa Let It Go, ou Livre Estou, né, da tradução para o Brasil. Eles perceberam que a música seria muito boa para uma vilã cantar, e aí eles decidiram então mudar o rumo da história. Então decidiu se focar aí, na verdade, na relação das duas irmãs, da Anna e da Elsa. E na relação de amor que essas duas irmãs tinham uma para com a outra. Operação Big Hero é a próxima animação que foi lançada aí no ano de 2014. E essa seria a primeira história aí de super-heróis da Disney Animation Studio. Após a aquisição da Marvel Studio, o CEO da Disney, que é o Bob Iger, ele encorajou aí os animadores, né, os roteiristas e produtores da Disney Animation Studio a vasculhar a biblioteca da Marvel para tentar achar alguma história que pudesse se encaixar na mitologia do estúdio. Foi então que os produtores se debateram aí até então a desconhecida equipe Big Hero. Eu já fiz também um vídeo falando sobre Big Hero, vou deixar linkado aqui para vocês, onde eu conto um pouco mais sobre a história, né? Então não vou me aprofundar muito aqui falando também sobre Big Hero. Apesar de ser uma história original da Marvel, a Big Hero ela foi produzida originalmente, totalmente pela Disney Animation Studio, e ela teve uma consultoria ou outra dos caras da Marvel. A escolha por Big Hero se deu muito mais da relação aí do Hero com o Baymax. Os produtores, ao verem essa relação, eles
eles tinham a certeza de que essa relação tinha tudo a ver com a mitologia da Disney. Próxima animação, lançada em 2016, é a animação Zootopia. Os animadores da Disney agora tinham a missão de contar uma história focada em animais. E daí foram apresentadas 3 ideias para o CEO da Disney. Uma adaptação focada no conto clássico dos 3 mosqueteiros, só que com animais. Um gato médico louco que ia transformar crianças em animais. E um animal caçador de recompensa. Foi mais ou menos essa que ficou para a história da Zootopia. Eu já falei também de várias coisas aí de como seria o Zootopia, não vou também me aprofundar, vou deixar linkado aqui, né, também. Inclusive a gente vai ver que Zootopia tem até coleira de eletrochoque. Então se você quiser saber mais dessa história, pode clicar aqui, né, nos cards ou na descrição do vídeo, que eu vou deixar aqui esse vídeo que eu fiz falando sobre Zootopia. A ideia então se chegou, né, em fazer um filme com animais, mais uma vez antropomorfizados, só que dessa vez os animais eles não viveriam no mundo dos seres humanos, eles viveriam numa cidade própria dos bichos. De início, o filme seria uma espécie de espionagem. Inclusive, o personagem principal se chamaria Jack Savage, e que seria também uma raposa. O Jack, depois ele vai dar origem aí à raposa Nick Wilde. E quando o personagem ele muda de nome para Nick, então é que surge aí a sua companheira, a coelhinha Judy Hopps. Aqui é o Mac Chifre, perseguição em andamento. Oficial Hopps, em perseguição! Ao conhecer então a Judy, os produtores tiveram a certeza de que as pessoas se conectariam muito mais fácil com a coelhinha e eles decidem então mudar o protagonismo do Nick para a Judy. A próxima animação do período é a animação Moana, do ano de 2016. O diretor John Musk e John Clemente, eles estavam em busca de uma história original para fazer uma animação. Foi então que eles descobriram e acabaram se deparando aí com a mitologia da Polinésia. Eles acharam uma mitologia muito rica para a animação. Eles conheceram e se apaixonaram aí pelas façanhas do semideus Maui. Inclusive eu também já fiz um vídeo falando sobre as façanhas do Maui. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu sei que a lista está ficando bastante longa, mas é isso mesmo. O canal já tem um certo tempo. Então tem muitos vídeos aqui que eu já fiz falando sobre algumas dessas animações. Os animadores então tiveram a certeza mais ainda de que a mitologia da Polinésia daria perfeitamente para se fazer uma animação. De início, a história seria focada no Maui, mas logo decidiu-se mudar o protagonismo para uma jovem filha de um chefe guerreiro. Moana se destaca aí por sua ambientação, por sua paisagem praticamente real e por sua trilha sonora bastante pulsante e alegre. As próximas animações do período, muitas pessoas acham um pouco controversa ser encaixada aqui no período da Era da Renascença e elas chamam de um período de continuações. Eu acho que esse período aqui das continuações é uma sub-era dentro da era da Nova Renascença. A gente vai ter então aí no ano de 2018 a primeira continuação desse período, que é a animação Wi-Fi Ralph. A ideia principal seria atualizar aí a animação Detona Ralph e dessa vez a ambientação se passaria aí no mundo da internet. A ideia seria então colocar os 2 amigos inseparáveis, o Ralph e a Vanellope, no mundo da internet e perceber que apesar de inseparáveis, eles podem ter caminhos diferentes. E de como sua jornada final mudaria os 2, na verdade. Como a internet é um lugar de excelência de memes, né? Ela papoca memes o tempo todo. A equipe criativa decidiu mergulhar nessa onda aí dos memes e além de marcas também existentes dentro da internet. O cenário do filme foi perfeito para que a Disney pudesse apresentar e fazer meio que o crossover de todas as suas propriedades. Então, quando a Vanellope e o Ralph chegam no site All My Disney e vemos então personagens da Pixar, da Marvel e de Star Wars. E é daí também que a gente tem a melhor cena da animação, a melhor cena, a mais icônica com certeza, que é o encontro da Vanellope com todas as princesas da Disney. Frozen 2 é a última animação, né, desse período até o momento, foi lançado no ano de 2019 e muito por conta do sucesso do primeiro filme, a Disney decidiu refazer a história, fazer uma continuação de Frozen. Segundo os produtores e roteiristas, na verdade, essa ideia surgiu por conta das perguntas que o primeiro filme não respondeu. Como, por exemplo, o que aconteceu com o pai da Anna e da Elsa, para onde é que eles estavam indo, o que é que eles estavam indo fazer nessa viagem e da onde é que vem os poderes da Elsa. E por que a Anna também não tem poderes? No início da produção, os roteiristas eles já tinham a certeza, pelo menos do final do filme. Eles tinham a certeza absoluta de que a Anna se tornaria a nova rainha de Arendelle ao final do filme e de que a Elsa se tornaria agora uma pessoa livre. Pois bem, essas são as animações do período. Conta pra mim aqui nos comentários qual é a sua animação preferida desse período. É mais fácil a gente falar porque são animações mais recentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo aqui do seu Mundo Camundongo. Tchau!